Boa tarde. Eu sou Patrícia Monta Guedes, superintendente do Itaú Social. Somos parte da Fundação Itaú. E hoje eu vou fazer a mediação da nossa segunda mesa, que tem como tema o contexto do ensino e aprendizagem da matemática. Vou aproveitar também para lembrar que você que nos assiste pode participar, envie perguntas, comentários pelo número de WhatsApp que vai aparecer na tela e eu vou ficar ligada aqui no meu celular, atenta para as perguntas. Né? Bom, a gente vai tratar de uma série de temas com convidados muito especiais. E antes de entrar neles, muito inspirada pela primeira mesa, né, nós terminamos a mesa que tratou sobre a questão da estrutura produtiva, transformações no mundo do trabalho, né, a partir desse estudo nosso sobre a contribuição da matemática para a economia. E os nossos panelistas e mediador trouxeram algumas palavras-chave, né? Alerta, indignação, senso de urgência, mas também oportunidade. Então, acho que com isso nós vamos abordar agora com o foco da educação básica, que passou um pouco nos temas da primeira mesa, questões como investimento nas políticas públicas, formação de professores, condição do trabalho docente, uso da tecnologia a serviço da matemática, da transformação dessa experiência na educação básica. Bom, para conversar sobre esses caminhos de tornar a matemática mais atrativa e acessível para todos, nós vamos convidar aqui nossos panelistas. Primeiro, Yajian Zhang, presidente do Instituto Siddhartha, é mestre em educação pela Universidade de Harvard e atua há mais de 25 anos na promoção de uma educação básica de qualidade. Muito bem-vinda. Jorge Lira, professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Centro de Excelência em Políticas Educacionais da instituição. Muito bem-vindo, professor. Carla Skerri, professora da Universidade Federal da Bahia, líder de pesquisas e ações voltadas a ferramentas educacionais. Carla, um prazer, muito obrigada. Alexandro Gomes, líder do Grupo de Pesquisa, Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional na Universidade Federal de Pernambuco. Muito bem-vindo. Bom, e agora, antes da gente ouvir um pouco, os 3 minutos de cada um de vocês sobre as considerações iniciais, eu vou trazer aqui algumas vozes. Né? Foi importante a gente ter as vozes dos economistas, do olhar do setor produtivo, do governo, falamos de políticas econômicas, aqui um pouco de vozes. E vocês vão conhecer, identificar essas vozes, porque nossos caminhos se cruzaram muito em função dessas vozes que nos tocaram profundamente. Né? Não só são os economistas, sim, ficam emocionados, e cada um de vocês também, mesmo não sendo economistas, passaram por esse processo e como o Itaú Social trabalha com educação básica, com secretarias de educação, professores e estudantes parte dela, são essas as vozes. Eu não sou boa em matemática. Tem gente que nasceu para isso. E você também que nos assiste, talvez você tenha ouvido? Eu já repeti de ano por causa de nota em matemática. Errar, meu Deus, me estressa demais. Deus me livre para a lousa. O meu braço cansava de fazer tanta conta. Um sonho? Terminar a escola e nunca mais voltar a ver a danada da matemática na vida. Eu falo aqui, são vozes, né, coletadas ao longo de experiências de estudantes, né, de 6º ano, de 7º, de 8º, muito antes de chegarem lá no final da educação básica, e de professores também. Então, um pouco com essas vozes, eu convido vocês a trazerem primeiras reflexões sobre caminhos possíveis e já em andamento para essa transformação da educação básica, para que a matemática engaje e seja, de fato, concreta na garantia do direito de aprendizagem. Então, Yajian, peço para você começar, por gentileza.
Boa tarde. Acho que, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o Itaú Social por toda essa parceria, né, do Programa de Mentalidades Matemáticas, que a gente vem trabalhando desde 2015, né? A Folha de São Paulo, pela oportunidade de estar aqui, discutindo essa temática tão importante, que é a matemática, né? E acho que, em primeiro lugar, acho que a gente... ouvindo a primeira mesa, falando de matemática e tudo, né, da matemática do trabalho, a primeira pergunta que eu me faço é: de que matemática estamos falando? Né? Quando a gente está discutindo aqui educação, a gente tem uma matemática escolar. Só que essa matemática escolar, muitas vezes, ela não dialoga com essa matemática do qual a primeira mesa debateu. Porque a matemática escolar, para muitos alunos, é simplesmente memorizar procedimentos. Quantos de vocês lembram de quantas contas e quantas fórmulas a gente teve que decorar ao longo de toda a nossa carreira escolar? Então, a primeira reflexão que a gente faz aqui é como é que é, e inclusive o Marcelo trouxe, né, da universidade para o mercado de trabalho, mas eu até trago o seguinte: da educação básica para a universidade e depois para o mercado de trabalho. A gente estava falando aqui sobre fórmulas de procedimento. Será que esses alunos sabem aplicar isso na vida real? Né? Falamos da revolução tecnológica, que é a base de tudo, né? Eu aprendi, inclusive com o pessoal, um professor do IMPA, que inteligência artificial, ciência de dados e estatística estão todos a mesma coisa. Então, a gente fica pensando, poxa, mas estatística é muito sofisticada, né? É difícil de aprender. Mas existe um estudo, inclusive publicado já há um tempo, que bebês com 8 meses de idade, 8 meses de vida, não sabem nem falar, certo? Só balbucia, tem noção de probabilidade estatística. Quantos de nós adultos e quantos de nossos colegas diriam que tem noção de probabilidade estatística? Pois é, quando a gente tinha 8 meses, a gente já tinha essas noções. Então, a gente começa a pensar de que forma, onde é que a gente começou a distanciar isso de uma coisa da outra. Quando a gente conversa com crianças de educação infantil, elas adoram brincar com as formas geométricas, né, empilham uma coisa uma em cima da outra, tentam distribuir coisas, né, classificar itens, mas chega no primeiro ano, elas já deixam de gostar de matemática. Por quê? Né? Então, essa para mim é um questionamento que eu gostaria de trazer para esse debate, e também da importância não só disso, mas como é que essas falas aí da Patrícia, que ela trouxe de tantas vozes que a gente ouve realmente no dia a dia, não sou de humanas e não de exatas, né? Imagino que vários de vocês já devem ter ouvido isso nos seus círculos de amigos. Como é que a gente elimina isso das nossas falas? Porque, de fato, se você acredita que você não pode aprender matemática, que você não nasceu para isso, a chance de você aprender é bem relativamente baixa. Então, como a gente muda essa mentalidade para começar a pensar sobre a nossa capacidade de abrir a disposição mental para a gente poder, de fato, aprender matemática? E tem uma fala interessante de um professor, né, que chama Marcos do Saltói, que diz aqui que, mesmo não sabendo, nós todos somos matemáticos. Então, acho que são esses 2 pontos que eu queria trazer aqui, né? A disposição dessa crença que a gente pode aprender, de que matemática estamos falando. E o terceiro ponto é que já existe, a boa notícia é que já existe possibilidades de uma aprendizagem diferente. A gente vem trabalhando com o pessoal de Stanford, né, debaixo da professora, com a orientação da professora Jo Boaler do Centro U-Cubed, de pesquisa da Universidade de Stanford, e a gente vem aplicando desde 2015 experiências de uma abordagem diferente no Brasil, com crianças brasileiras, dessa aprendizagem diferente. E o que a gente tem percebido é que as crianças são capazes, e muito capazes. Não só as crianças, as professoras, pedagogas também. Elas só precisam de uma oportunidade de aprender algo de uma forma diferente. Né? E só um último detalhe aqui, para a gente falar de algo concreto, que a gente descobriu que em 10 dias, essas crianças que vivenciaram esse curso de férias durante 10 dias avançaram o equivalente a 1,3 anos de aprendizagem de matemática. Ou seja, dentro do Pedro, acho que foi no primeiro painel, falou, é possível fazer diferente? A gente comprova que, de fato, é possível sim fazer diferente. A gente não precisa esperar gerações e gerações para fazer algo diferente, que é possível fazer agora, neste momento, nessa hora. Boa tarde a todas, a todos.
Meu microfone está ativo? Acho que sim. Perfeito. Então, agradecer muitíssimo aqui a oportunidade da Fundação Itaú, Itaú Social, Folha de São Paulo, por esse convite, essa oportunidade de falarmos sobre essa causa que é premente. O estudo mostra aí a urgência, urgentíssima de tratarmos do tema. E eu acrescentaria essas vozes que a Patrícia mencionou, uma que eu escutei quando cheguei aqui. Fui apresentado como matemático, alguém me disse, mas como você aguenta, né? Então, essa cultura realmente está impregnada dessas crenças matemáticas. Eu queria só remeter à mesa anterior em alguns pontos, Patrícia, se me permite, fazendo a conexão com o ensino. A gente falou de vários profissionais que usam intensivamente matemática. Então, engenheiros foram mencionados, administradores, TI, e a gente esqueceu de um profissional que usa intensivamente matemática, chamado professor de matemática. E aí, né, pasmem, mas aí remetendo à fala do Marcelo, como é que você gera 1,3 trilhão de reais, né, a cada ano? Quem é o profissional? De onde vem essa mina, esse minério rico? Do professor de matemática, o professor de matemática. É ele que escuta essas vozes, né? É ele que pode intervir para que essas vozes entrem no uníssono, apaixonado pela matemática. E aí, já trazendo alguns pontos que eu queria trazer para debate aqui, né, a gente tem esse uso intensivo da matemática, do professor de matemática, não é o mesmo uso que um estatístico, um cientista de dados, um matemático profissional fazem do conhecimento matemático. Mas, por ser específico, não quer dizer que seja mais simples, né, do que esse é o lugar comum, né, que o matemático tem um conhecimento super elaborado de matemática, o estatístico, o economista, o professor de matemática, enfim, ensina lá aquela matemática básica. Não é bem isso, né? A gente tem trabalhado muito com parcerias, tentando beber na literatura internacional, trazê-la para as formações iniciais que estão muito distantes dessa percepção de que o professor de matemática requer, na sua formação, o trato com habilidades e competências muito complexas, muito desafiadoras e que, se não desenvolvidas, refletem no PISA, no SAIB que a gente viu agora há pouco e na perda vergonhosa de riqueza e prosperidade para o país, né? Então, eu vou mencionar, talvez, ao longo do debate, Patrícia, esse conhecimento especializado da matemática que é requerido nas formações iniciais e que não é provido hoje pelas instituições de ensino superior. E aqui o meia-culpa da universidade que eu represento, né, de que a gente precisa de uma movimentação social que inclua mudanças da percepção de formação desses professores, né? E finalizaria dizendo que um dos pontos desse conhecimento fino do professor é detectar por que razões o desempenho do aluno na avaliação não está contento. Ou seja, quais são as causas primordiais, não os sintomas estão aí, né? O PISA é sempre manchete nos jornais, infelizmente, né? A gente sempre sai muito feio na figura do PISA, o SAEB idem, né? Mas, por exemplo, professores têm dificuldade em reconhecer quais são as causas, não só o sintoma, mas a causa. Qual a anamnese, clinicamente, dessas fragilidades, né? E aí a gente já tem uma situação muito grave nesse sentido, porque sem detectar as causas e sem entender, por exemplo, o que esses exames avaliam, a gente não consegue aprofundar o diagnóstico. Só para dar uma ideia aqui, um indício, né? Nós fizemos, foi mencionado aqui pesquisa do Paz de Barros sobre essa comparação do SAEB com o PISA. A gente fez esses trabalhos exatamente em municípios que têm alta performance e só para colocar esse relevo aqui, né? Quando a gente chega ao extremo da escala do SAEB, quer dizer, a gente cumpriu o papel do SAEB, batemos o recorde, né, ali de alta proficiência, a gente começa a entrar no nível 1 do PISA. Então, o abismo para a gente chegar ao PISA é ainda mais pronunciado, tá? E isso, portanto, revela e dá relevo à necessidade de que a gente tenha uma urgência em qualificar a formação profissional de professores, inclusive nas formações continuadas. Acho que esse é um tópico a que a gente pode voltar no debate, Patrícia. Muito obrigado. Obrigada, professora. Carla? Boa tarde a todos, né? Boa tarde aqui a todas. Então, assim, Patrícia, na verdade, eu pensei em várias formas de tentar contribuir para essa mesa, né? Nós nos conhecemos, algum deles, na semana passada, né? E disse, assim, o que é que a gente pode contribuir mediante as experiências que a gente tem, né? Produzido ou vivenciado em Salvador, na Bahia, né? Então, ouvindo a sua fala, né, logo no início, sobre as dificuldades daqueles estudantes de se aproximarem da área de matemática, eu acho que a melhor forma de contribuir aqui é trazendo realmente a nossa experiência do que a gente tem feito lá. Né, uma ação que começou em 2019, ainda financiada pelo CNPq e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, em um projeto chamado Meninas na Ciência de Dados. Né, um projeto que visava atrair meninas de escolas públicas, de 5 escolas públicas de Salvador, para uma área
até então desconhecida, né? Isso foi em 2018, 2019, desconhecida até para a gente, alguns de nós que não somos da área específica, né? Eu sou engenheira, estou no departamento de engenharia química, na Escola Politécnica. Então, a gente começou essa iniciativa em 2019 com um recurso limitado, mas com pessoas incríveis que acreditaram nessa iniciativa. Então, nós tivemos um universo grande de professores, pesquisadores e estudantes de graduação, de mestrado e doutorado, participando na construção dessa proposta, ainda visando. Então, houve um processo grande de encantamento dessas estudantes meninas para uma área que, quando nós chegamos, era reconhecida como matemática, e a primeira, né, reação delas de me dizer, não, se for com matemática, eu não quero participar. Então, houve um processo grande, né, e árduo de encantamento, não somente, mas também para atrair as escolas, não é, para uma iniciativa vindo da universidade. Já em 2020, eu vou resumir um pouco, né, sobre o que a gente tem feito. Aí, no decorrer, né, desse painel, eu posso trazer mais detalhes, mas em 2020 a gente teve, né, diria assim, a felicidade dessa iniciativa ser conhecida pela Fundação Itaú. E dentro dessa iniciativa começou a apoiar e a gente pôde expandir. A gente pôde não somente trabalhar com estudantes, né, meninas, né, do sexo feminino, mas também de todos os gêneros escolar. E expandir também para o ensino médio. Então, a gente tinha um foco no Fundamental 2 e passamos a trabalhar também com estudantes que saíam do Fundamental 2 e seguiam até o ensino médio, sempre trabalhando nessa área de ciência de dados. Mas assim, a gente fala ciência de dados hoje, né, que é uma área tão em alta, tão quente, né, que já foi dita como o profissional mais sexy do mercado, já foi dito ser um cientista de dados, isso era algo que até a gente atraía nossos estudantes também. Mas, dentro dessa grande área, o que a gente via era a possibilidade de promover discussões, de permitir que aqueles jovens que eram bombardeados, que são bombardeados com informações, com dados, a cada minuto, a cada dia, que usam redes sociais, que são trazidas informações, seja em notícias, seja na escola, em todos os ambientes, né, de convívio dele, mas como ele passar a perceber as nuances naquele dado, como ele criticar aquela informação, perceber que era importante não somente analisar o que estava se chegando, mas criticar a fonte daquela informação, a fonte daqueles dados, né? Identificar padrões, identificar tendências, como tomar decisões a partir do que ele estava sendo apresentado. E ainda mais, não é? Como perceber que, até então, né, a visão que ele tem, ou tinha, né, eles têm, do que é uma cidade, uma sociedade, ela pode ser ampliada através do estudo, por exemplo, histórico de dados. Então, nós temos estudantes, como eu falei, de escolas públicas, que nunca saíram, né, das suas comunidades, que vão da comunidade para a escola, e até mesmo dentro das comunidades têm um acesso limitado, até mesmo onde ele vive. Mas como é que ele percebe a possibilidade de mudança de um futuro que ele não enxerga ainda? E como ele percebe também que é possível ele participar dessa construção. Então, a gente seguiu nessa trajetória de ciência de dados, né? Então, no último ano, a gente ampliou um pouco mais, né? Porque a ciência de dados ela traz, né, na sua concepção, o uso muito forte, ou pelo menos esperado, da tecnologia. E nós reconhecemos as grandes facilidades ainda do ambiente escolar público, do uso de tecnologias. Então, nós mudamos esse formato, né? Reconhecemos isso, trabalhamos por 4 anos como um laboratório de pesquisa junto com essas escolas, com estudantes, e começamos a trabalhar com o letramento em dados. Então, hoje a gente chama, né, a gente tem uma proposta de um programa grande que a gente chama de letramento em dados e formação científica e cidadã, onde a gente acredita que essa formação, que esse interesse nos dados não precisa vir inicialmente através do uso de tecnologias, ele pode vir através de interpretações, de trazer problemas e oportunidades, discussões diversas, uma nova percepção do que é sociedade, do que é cidade, e trazendo o universo científico para ajudá-los a perceber de como esses problemas podem ser tratados, porque é uma grande dificuldade para os nossos jovens, né? Eles veem aquela dimensão de um problema e eles dizem, o que é que eu faço? Como eu posso contribuir, né? O que é que eu posso fazer? Então, quando a gente reúne, né, a literacia em dados, né, a literacia também em leitura, mas também traz a literacia científica para aquele jovem, unindo esses vários eixos, permite que ele comece a dizer assim, poxa, então, é possível participar dessa transformação, é possível perceber um novo futuro, é possível ter
um futuro diferente do que se era esperado, e se não for eu, as próximas gerações. Então, o que eu gostaria de contribuir um pouco aqui para essa mesa são essas, né, trazer um pouco dessa experiência que a gente tem lá com esses jovens, não somente experiências de sucesso, mas de todas as dificuldades que a gente observou e de barreiras que a gente teve que sobrepor, né, e tudo. Obrigada, Carla. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite. E eu vou pegar duas deixas, uma da Carla, que quando fala a palavra tecnologia, e uma provocação da professora Yangen, quando ela diz que matemática é essa que falamos. Bom, o meu lugar de fala é da área de tecnologias na educação matemática. E aí, em que matemática é essa? Às vezes a gente, enquanto aluno e professor, a gente pensa que a matemática é o currículo da escola, é a matéria, é a disciplina, mas com a maturidade e o passar do tempo, a gente entende que não é bem assim. É uma herança cultural, né? O método científico, design, rapidamente, mas principalmente o raciocínio matemático, é uma herança cultural, é um bem cultural da humanidade. Isso vem em evolução há milênios, e a gente acumula isso, e, como bem colocou a Fernanda na sua fala, as pessoas têm o direito de receber essa herança cultural. A escola é um lugar de socialização. Uma geração mais nova, ela vai receber, vai ser iniciada a essa prática cultural. E quando a gente fala de cultura, eu venho de um lugar onde cultura pulsa, né? Então, cultura, a gente às vezes entende como música, como um maracatu, como um caboclinho, como uma capoeira, mas a matemática é uma cultura, é uma linguagem, é o que nos faz humano, é a linguagem. E dentro das culturas, das manifestações, eu pego uma manifestação cultural como o Carnaval de Olinda, o Carnaval de Salvador, tem muito artefato, tem muita tecnologia, certo? Então, Dodô e Osmar criaram a guitarra, que leva para outro lugar, e se tocava o cavaquinho, depois a guitarra, se revoltaram contra a guitarra, teve aqui em São Paulo a passeata contra a guitarra, Caetano Veloso foi um dos únicos que não mais é do Lobo, estava lá, contra a guitarra, tentando paralisar um pouco o desenvolvimento e a evolução de uma expressão cultural. A mesma coisa acontece com a matemática. A gente volta à Grécia Antiga e a gente encontra na arqueologia dadinhos de barro para fazer o processo de mediação do raciocínio matemático. Então vamos pular uns 3.000 anos, na década de 60, de 70, se discutia muito na educação matemática a mediação por materiais concretos. E eu me apaixonei por essa área por conta desses materiais. Adorava discutir a sucata, era um livro que me encantou. Eu, estudante de engenharia, encontrei esse livro e defini minha carreira. Quero trabalhar com tecnologia, era o brinquedo, sucata e a criança. Então, fiquei apaixonado por isso e aí decidi entender essa relação no processo de mediação da aprendizagem. Então, a mediação por sucata, por materiais concretos. Nos anos 80, o software educativo. Nos anos 90, a internet. Nos anos 2000, os ambientes de aprendizagem. E aí o processo de mediação... Vou pegar emprestado o teu, Carla. O processo de mediação, ele vai acontecendo mediado por artefatos. O quadro, os livros. O livro tem uma função estruturadora na prática do professor. E a gente ainda entende com muita dificuldade, a mediação tecnológica do digital. As razões são culturais e 90% do que se fala de tecnologia no processo de ensino e aprendizagem de mediação, nessa atividade cultural de socialização de pessoas envolvendo tecnologia, é pensando naquele momento mágico de mediação do aprendizado pelo professor. Mas tem outras facetas dessa tecnologia, e eu vou elencar mais 3 delas para provocar perguntas e provocar um pouco o debate. A segunda delas é o próprio trabalho desse professor. Para que ele possa entrar na sala de aula e fazer a mediação, ele precisa planejar-se. Então tem um bastidor que é muito pouco estudado, que há muito pouca tecnologia que suporta o trabalho de planejamento desse professor para organizar-se como fazer a mediação quando ele entra na sala de aula. E também, assim como no ritual
de socialização da matemática na sala de aula, a tecnologia aparece no processo de mediação, a tecnologia também aparece no processo de planejamento, de troca entre os colegas professores. Tem muito artefato, as etnografias que a gente faz para projetar ambientes desse tipo, tem uma frase que é icônica, o pendrive é a minha vida, não perca esse pendrive. Então tem objetos que são pivôs nesse trabalho de bastidor que exemplifica e ilustra a complexidade de ser professor e de ser especificamente professor de matemática. E tem uma outra dimensão ainda da tecnologia no processo de ensino de matemática. É a transparência dos resultados. Né? O nosso laboratório teve a oportunidade de cooperar com o Ministério da Educação e a gente produziu, nós evoluímos uma plataforma que é muito importante citar aqui, porque é a questão dos dados, e fala-se da eficiência do sistema educacional, que é o Clique Escola. Né? Ele já atravessou alguns governos, então é um projeto de Estado, é uma iniciativa de Estado, e a gente percebe que é uma tecnologia que toca a sala de aula e essa realidade da educação matemática brasileira de uma forma diferente. Ela abre um pouco a questão da eficiência. Muita gente falou aqui, que drama é esse que a gente está vivendo, que ineficiência é essa? Os dados mostram que o sistema educacional brasileiro ele tem uma eficiência de 10%. Nós gastamos 14 anos do investimento nacional para apenas 10% dos alunos terem proficiência em linguagem e matemática. Então, se fosse um sistema elétrico, a gente receberia eletricidade em casa 3 dias por mês. Então, é isso que a gente ainda fica... os especialistas tentam provocar a indignação, porque é realmente uma coisa muito chocante a quantidade de dinheiro que se gasta para uma eficiência baixa. Mas a tecnologia aparece ainda no último cenário, que é na formação do professor, e tem um debate muito interessante e forte a se fazer. Quando o professor Jorge fez referência à questão de aprender matemática não te torna um professor de matemática, porque ele lida com a competência de ensinar seres humanos a raciocinar matematicamente. Uma coisa é você dominar a matemática per si, ser um bom matemático. A outra coisa é você ter a sensibilidade de usar a tecnologia para mediar o desenvolvimento de conceitos matemáticos em outra pessoa. É uma outra ciência, uma subciência, uma sub-área da psicologia cognitiva, conhecida internacionalmente como psicologia da educação matemática. Essa formação inicial, ela tem pouca desenvolvimento de competências para o uso de tecnologias, né? Com a reforma curricular que está vindo aí, vai haver um aumento de 30% de carga horária prática, mas ainda ela não tem essas, por exemplo, disciplinas na formação inicial dos professores na licenciatura para lidar com tecnologias no ensino. E a gente fala isso no ponto de vista da formação inicial. E uma polêmica um pouco mais complexa que isso são as licenciaturas à distância, né? Que aí vou deixar, né, para as perguntas do debate. Nós estamos num país continental, né? A formação presencial em escala é um desafio tremendo. A formação de professores à distância é uma possibilidade e está hoje em debate a qualidade dessa licenciatura à distância. Para não me prolongar... Perfeito, obrigada, professor. Eu acho que a gente retoma aqui com esse gancho iniciado por você, professor Jorge, mas aí eu devolvo para vocês 4, porque é interessante, porque a partir de diferentes recortes, né, abordagens, vocês estão na lida com professores que ensinam matemática, né? Então, vamos aqui nos debruçar um pouquinho sobre a formação. Então, quando a gente falava no primeiro painel, né, esse estudo está voltado para sensibilizar um público para além de quem está nas secretarias de educação e quem está no dia a dia com professores. Mas a gente precisa falar também da formação dos professores, né? Seja inicial, nas universidades, enfim, ou na continuada. Então, a partir das experiências de vocês, que recomendações, primeiro que sacadas vocês têm tido, que aprendizado no trabalho com professores vocês têm tido sobre os principais desafios que elas e eles enfrentam no ensino da matemática? E
desafios, frustrações, sonhos também. E quais são os caminhos possíveis que vocês já têm encontrado? E aí eu gostaria que cada um trouxesse com muita tranquilidade a partir do seu recorte, por favor. E aí a gente pode mudar a ordem, começar por você, professor, e aí depois a gente circula. Pode ser? Muito obrigado. Eu vou talvez fazer um relato aqui de um projeto de 5 anos em 2 minutos, mas a gente começou trabalhando muito fortemente na Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Há um programa que foi instituído lá de cooperação das universidades com a Secretaria. Não é uma consultoria, não é pesquisa acadêmica per si, é algo que realmente envolve uma construção colaborativa, né, de secretaria com pesquisadores, e o nosso foco era a análise de dados das avaliações educacionais, quer dizer, olhar com um microscópio de varredura o que é que acontecia com a aprendizagem matemática ser residual, ser marginal, digamos, a produtividade, para usar o jargão dos economistas, nos anos finais do ensino fundamental, quer dizer, há pouco incremento de aprendizagem nos anos finais e quase nenhum no ensino médio, a despeito do Ceará, por exemplo, dessas políticas surgindo em Sobral, de PAI, tudo isso que são notórias e são muito, muito exitosas no letramento, na literacia, enfim, língua materna, né? Então, a gente foi prospectando, para resumir a história, foi prospectando as razões para isso, e a gente via que, por exemplo, o fator preponderante de variabilidade de desempenho na terceira série do ensino médio não era, por exemplo, a aluna, o aluno não dominar funções exponenciais, era não dominar frações. Então, assim, boa parte do resultado, isso não é muito surpreendente para o professor, foi surpreendente para a gestão. A gestão perceber que as habilidades básicas de aritmética condicionam o desempenho historicamente de estados como o Ceará e outros. O SAIB também vai nessa mesma toada. E aí a gente foi buscar com professores reais, em chão de sala, por que isso acontece. E a gente começou a aplicar avaliações mais detalhadas, olhando mesmo para a construção das habilidades, não para a habilidade cumulativa, somativa, como o SAIB faz, mas tentando ver todo o espectro de conhecimentos pregressos que são necessários para culminar nessa habilidade final, né? Então, a gente começou a instrumentalizar uma avaliação que hoje o Estado aplica para todos os alunos do ensino médio, 300 mil alunos fazem essa avaliação 2 a 3 vezes por ano, e começamos a avaliar os professores desses alunos. Por exemplo, se o professor conseguia perceber as razões do erro do aluno. Erro em matemática, a professora Yadjen sabe disso e trabalha com isso, o erro é uma instância de aprendizagem magnífica em matemática. Matemáticos se alimentam de erros, né? Então, é preciso reconhecer quando surge essa falha conceitual, entendê-la, intervir. E a gente começou a perceber que os professores, claro, de forma genérica, não dominavam esses aspectos, Patrícia, da intervenção precisa, do reconhecimento da falha conceitual, e muitas vezes porque eles mesmos, elas mesmas, têm uma visão estereotipada da própria aritmética que ensinam. Então, nós precisamos, por exemplo, por falar em algoritmos, né, como justificar o algoritmo da multiplicação, da divisão, por que eu faço aquelas operações todas que a gente aprendeu na escola básica, né? Muitos professores, muitas vezes, na formação inicial, não são expostos a isso, embora sejam expostos a um conjunto de conhecimentos muito formal, axiomático, uma matemática extremamente rigorosa, e são expostos a uma formação pedagógica livresca. Não há esse amálgama desses conhecimentos para, por exemplo, como é que eu ensino e justifico o algoritmo da divisão. E por não saber lidar com essa dificuldade e por não reconstituir o caminho cognitivo que o aluno faz, eles não conseguem intervir quando a falha surge. Então, para resumir, eu passei os 2 minutos, mas para resumir, a gente começou a trabalhar a formação dos professores no que a literatura há 30 anos chama de conhecimento pedagógico do conteúdo, que nas nossas formações iniciais ainda é um solene desconhecido. Então, de 5 anos para cá tem sido nosso projeto, inclusive em cooperação mais recentemente com a Fundação Itaú e a Itaú Social, né, em tentar olhar mais de perto como intervir nessa formação em serviço, promovendo a consolidação desse conhecimento específico da matemática que esses professores têm, que, como eu disse na minha fala de abertura, não é um conhecimento que um estatístico ou um matemático deve ter, mas um conhecimento extremamente profissional que deveria ser aportado pela formação inicial, pela formação continuada, Patrícia. Professor, acho que só um parênteses que é interessante pontuar esse reforço que você traz. Havia por muito tempo, eu cansei de ouvir, acho que vocês que participam aqui com a gente também devem ter ouvido. Não, vamos melhorar o letramento, né? Uma vez que os estudantes consigam ler e compreender textos, automaticamente os nossos resultados de matemática vão melhorar. E o que a gente vê
né, nitidamente, é que mesmo onde houve avanço aqui no Brasil, inclusive, né, pensando no ensino fundamental, a gente não tem esse, não é automático, de novo, não é novidade para quem está lá na lida, na sala de aula, mas é importante do ponto de vista de conscientização mais ampla da sociedade, né, sobre essa valorização da profissão do docente, da docente de matemática, do que precisa ser ensinado. E a Jen, você quer? Acho que, Patrícia, você traz um ponto bastante pertinente aí, né? De que matemática é essa, novamente, que a gente está ensinando, né? Então, uma coisa que a gente fala que é do sentido e significado, né? O professor Lira trouxe isso. Qual que é o conhecimento específico pedagógico do conteúdo, né? Então, como é que esse professor, seja pedagogo ou a pessoa que está na licenciatura, está aprendendo a ensinar aquela disciplina? Hoje, vou comentar um pouquinho da educação básica na questão do professor pedagogo. O que a gente vê é muito a falta, primeiramente, o medo, né? Ele escolhe a pedagogia fugindo um pouco das exatas, né? Então, o fato de ele não se reconhecer como um aprendiz ou um pensador matemático, e isso desencadeia todo um processo, né? Até brinco, alguém aqui faria aula de direção com uma pessoa que tem medo de dirigir? Então, assim, como é que um professor que tem medo da matemática vai passar esse amor e essa profundidade do pensamento matemático tendo medo daquela disciplina? Então, como a gente faz esse resgate também do próprio professor, né, dessa disciplina que é tão... que é muito além de procedimentos, porque é isso que o professor entende hoje, né, da educação básica. Poxa, enquanto eu só preciso fazer com que o menino aprenda aquela fórmula de procedimento, eu volto para isso. Mas cadê o pensamento matemático por trás disso? Por quê, para quê? Né, muitas vezes o professor é induzido a fazer aquelas perguntas de, quanto que é 20 mais 20? Quanto que é 30 mais 30? Esperando uma resposta exata. Só que o que a gente fala, em termos da mudança de abordagem, muito mais do que qual a resposta precisa, correta, é de quantas formas diferentes você consegue chegar no 40, quantas formas diferentes você consegue chegar no 60, e aplicar essas diferentes formas que vai, de fato, induzir a criança a pensar, ou a criança ou o jovem, a desenvolver efetivamente esse raciocínio matemático e o pensamento matemático, que é o que a gente fala que vai precisar lá na frente. Então, a primeira banca comentou da questão da matemática, a prática para a vida, é dessa matemática que a gente está falando. Não é da matemática do memorizar fórmulas e procedimentos e saber a tabuada na ponta da língua. Eu até brinco às vezes, né? Vou provar para vocês aqui que 2 mais 2 não é igual a 4. Tá para o desafio? Vamos lá. 2 morangos mais 2 teses de doutorado. Dá o quê? 4 do quê? 4 de nada, né? Como é que você vai somar 2 morangos com 2 teses de doutorado? Então, mas se a gente não trouxer... É uma brincadeira, obviamente, né? 2 mais 2 é igual a 4, né? Na questão de matemática precisa, mas muitas vezes a gente precisa perguntar para esses jovens de Fundi 1 o que eles estão somando, o que aquele 2 quer dizer. E muitas vezes, dentro da sala de aula, não dá tempo. A gente está preocupado em ele acertar, enquanto que o erro vai induzir, na verdade, o mais importante é investigar esse pensamento matemático de como é que você chegou em tal conta, né? De que forma você pensou. E aí ele vai amadurecendo esse pensamento matemático. Então, quando a gente fala de formação de professor, pela nossa experiência dentro da abordagem de mentalidades matemáticas, a gente tem trabalhado muito nisso, desse resgate da identidade matemática, inclusive do próprio professor, para que ele também comece a entender que matemática não é só a fórmula, não é só o procedimento, mas esse raciocínio que está por trás de entender a fundo a ciência dos padrões, né? A gente fala de matemática, mas pela lógica da ciência dos padrões, que é isso que as fórmulas fazem, elas sistematizam determinados padrões, e não é a ciência exata de chegar em determinado número. É uma parte da matemática, a questão da precisão é uma parte, mas não é o todo. Então, a gente tem feito muito dessa discussão com professores, tanto pedagogos quanto professores na área de licenciatura, que te permitem um pouco desse aprender junto também, né? Acho que muitas vezes o professor ele tem aquele fardo de carregar que eu preciso saber a resposta exata. Se eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, né, ou pelo menos a equação exata, eu não posso levar isso para a sala de aula, porque se meu aluno me perguntar e não tiver a resposta na ponta da língua, eu não sou bom professor. E não é isso. Na verdade, esse processo de investigação matemática, para a gente, é a essência desse processo de aprendizagem que é mais profundo e que vai levar as crianças muito mais longe nesse desenvolvimento raciocínio lógico que a gente comentou, né, que foi comentado logo no início da fala, né?
A Sharon falou de pensamento crítico, dos padrões, do pensamento lógico. Essa lógica de argumentação que é tão necessário para o processo de aprendizagem matemática. E eu só queria levantar uma outra questão aqui. Enquanto a gente também está falando de professores que estão iniciantes ou sendo formados, a gente tem um outro problema muito mais grave também, que é a falta de professores, esse apagão de professores na área de ciências e de matemática que já está imposto no lugar, né? Então, existe, acho que se eu não me engano, 40% dos professores que hoje dão aula de matemática não são formados em matemática. Então, a gente tem outra seara, acho que foi uma das questões que foram levantadas aí, a gente falou do EAD, mas também a gente já está enfrentando um pagão que eu diria que uma das possibilidades, pelo menos dentro da minha visão, a gente está com um problema de uma crise do que é o sentido e significado da educação que nós estamos provendo na educação básica. Né, que a gente precisa realmente pensar mais a fundo para que estamos ensinando determinados conteúdos. E que quando um jovem pergunta, professor, mas para que a gente tem que aprender isso? A resposta, você vai precisar disso lá no futuro, não é boa o suficiente, gente. A gente precisa trazer sentido e significado para cada um desses conteúdos. Então, acho que é um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo para trazer mais sentido e para que o professor também se veja como mediador do conhecimento e não simplesmente um repetidor do livro didático, né, que já está posto. Obrigada, Yadina. Acho que antes de devolver aqui para vocês, Alex e Carla, acho que eu vou pedir para vocês, a Yadina trouxe um pouco dessa experiência do professor pedagogo, da professora pedagoga, que é a professora da educação infantil e do 1º ao 5º ano do fundamental, né? Mas algo acontece quando esse estudante de 11, 12 anos vai para o 6º ano. Né? Às vezes muda de escola, mas certamente deixa de ter uma única professora e né, acho que quem aqui já passou por essa etapa lembra e passa a ter alguém para ensinar matemática, alguém para ensinar língua portuguesa. Então, vou pedir para vocês trazerem um pouco essa lente, pensando nesse professor especialista de matemática e nessa interação, nos novos desafios e oportunidades de trabalho com essa etapa e, se puderem se demorar nessa etapa do começo da adolescência, que é onde a gente vê que muitas das crenças também vão se consolidando, né? Quem é bom nisso e quem não é bom naquilo. Então, se vocês puderem trazer pensando caminhos aí para a formação desse professor. Alô? Acho que tá funcionando. Então, pensando no grande tema, né, que era da nossa atuação em Salvador, né, que é essa área de letramento em dados, iniciado, como a gente chamava de ciência de dados, para esses professores, desde o início da concepção, né, da nossa proposta de atuação, a gente sempre pensou em trabalhar não somente com professor de matemática ou com professor de ciências. Nós queríamos abraçar todo o universo escolar. Então, um grande desafio foi atrair aqueles professores para que eles compreendessem ou participassem desse processo construtivo do que poderia ser a ciência de dados na formação dentro de cada disciplina que eles lecionavam, dentro de cada conteúdo. E eu digo professores, né, de educação física, de artes, de português, de inglês, de geografia, de história, além dos professores de matemática, né, e de ciências. Então, dentro dessa percepção, né, o que a gente, né, imagina que pode ser feito, o que a gente fez foi tentar atraí-los, né, dentro das diversas profissões, como é que elas se relacionam com esse universo da matemática, que é através dos dados, né, dessa compreensão de dados. Como é que esses professores, ou dentro do ambiente escolar, como é que os conteúdos que são trabalhados dentro de sala de aula podem ser, né, podem conversar com esse universo da matemática que é fundamentado em dados, em padrões, em tendências. E eu vou dizer que é um grande desafio, né? Porque muitos professores também escolhem as áreas por não terem afinidade na área de matemática, ou terem medo na infância, ou por uma escolha mesmo, né, vocacional, porque eles gostaram. Mas, de qualquer forma, eu acho que é algo que a tecnologia pode trazer para esse universo, né? Porque eu acredito que vai ser um grande desafio a gente acreditar que todos os professores vão ser letrados, nem precisa, né, ter um conhecimento profundo em matemática, um conhecimento profundo em dados, mas é importante que tenhamos materiais didáticos, né, disponibilizados, tecnologias disponibilizadas,
que facilitem o acesso desse professor, o uso dessas tecnologias em sala de aula. Acredito que é o que o Siddhartha faz muito bem, não é isso? A produção de conteúdos para que professores eles possam utilizar esses conteúdos. Então, eu posso dar alguns exemplos, né? A gente tem o Gapmind, tem várias outras, né, tecnologias de fácil acesso e de livre acesso na área de estatística ou na área de matemática, onde aquele professor que é apresentado ele pode utilizar. Eu lembro, né, eu vou ser curto, mas eu lembro de um momento muito interessante, né, oferecido. Teve uma oficina oferecida pelo IAT, Instituto Anísio Teixeira, lá, né, da Bahia, e era uma oficina onde um edital para o estado inteiro, onde professores se inscreviam e iam participar de uma formação de 2 dias. E dentro dessa formação, né, alguns profissionais eram convidados para participar, cada um na sua área de formação, e nós fomos convidados para a área de ciência de dados. Só que teve um grande desafio, que eu acredito muito mais para nós somos professores. Nós estávamos num auditório e tínhamos que vender o nosso curso em 2 minutos. Então, tínhamos que fazer um pitch para aquele público, né, de professores também, do ensino fundamental, né, e médio, ensino básico. Então, é claro, né, como uma professora tradicional, né, isso, o pitch eu acho que não foi muito bom. Então, assim, no momento das divisões, nós tínhamos pouquíssimos estudantes que escolheram ciência de dados. Talvez não só por isso, mas por um desconhecimento de como a ciência de dados se relacionava a qualquer área. Então, a gente teve a primeira turma, né, e fizemos várias dinâmicas, mostramos a relação até mesmo de como explicar a estatística através da dança, né, como está a média ou correlações, e mostramos várias ferramentas que eles podiam utilizar também em diferentes áreas. E tivemos a nossa segunda turma, com a expectativa também de um público pequeno, e a sala estava cheia. Então, a gente perguntou o que foi que aconteceu, né? A gente tem tão poucos aqui inscritos. Ele fez, não, é porque nos informaram que esse conteúdo possibilita transformações. Transformação de quê? Né? De como perceber esse universo que até então às vezes é limitado. Né? Às vezes a gente observa um gráfico, observa até mesmo, né, diferentes formas de visualização e a gente não compreende na sua completude o que aquilo quer dizer. Eu não sei se alguns de vocês tentaram, né, algumas dessas revistas que trazem reportagens incríveis, né, uma delas até a National Geographic, você tenta entender um infográfico ali, você demora algum tempo. Então, assim, como é que aquele estudante ou aquele professor ele se vê dentro desse universo? Não é? E não estou dizendo o material didático que ele traz, mas como é que ele passa a criticar dentro do universo da ciência de dados, não somente analisar aqueles dados, não somente analisar aquelas tabelas que são importantes serem analisadas e criticadas, mas também perceber como é que aquela informação ela foi obtida, como é que aquele dado foi obtido, como é que aquela estrutura toda, né, complexa, não é, de fenômenos que são difíceis muitas vezes de serem, né, compreendidos na área de biologia, geografia, história, toda essa complexidade, mas como é que elas são percebidas, como é que elas podem ser traduzidas de uma forma e que o estudante consiga perceber um pouco mais através daqueles dados que são apresentados. Então, eu acredito que um grande desafio inicialmente é acreditar nessa interdisciplinaridade que existe, né? Eu até vou dizer também afirmações que os professores trouxeram. Muitas vezes falavam para a gente que a gente tinha que trabalhar junto com outros professores, as diferentes áreas. A gente não poderia dividir em caixinhas cada aprendizado. Só que era muito difícil fazer isso. Como fazer isso com a matemática? Eu sendo um professor de educação física, ou sendo um professor de artes. Então, quando ele percebe que a gente acredita que através, né, dessa fundamentação, dessa pesquisa ou desse trabalho orientado por dados, é possível fazer isso, a gente cria um universo muito grande de possibilidade de aproximação, não somente da área de ciência de dados, né, levantamento de dados, mas da própria matemática. Eu digo a matemática, eu digo a matemática mais básica, onde se faz cálculo, se estuda álgebra. Então, o estudante passa a dizer assim, olha, então tem algo a mais que eu não percebi ali que pode me ajudar também, e o professor também. Então, eu acho que é algo que a gente pode pensar, né? Obrigada, Carla. Professora, eu acho que eu só vou sublinhar. Carla, eu acho que te ouvindo, e eu vou guardar para uma próxima pergunta, que tem a ver com quem também consegue trazer diferentes professores juntos, né?
muitas vezes é o gestor escolar, diretora de escola, coordenadora pedagógica. E quem consegue trazer várias escolas juntas para uma transformação são os gestores das secretarias de educação, né? Então, fica depois como uma pergunta aqui no nosso estacionamento de questões para a gente voltar, porque eu acho que essa experiência que você traz nos provoca a pensar também, para além do professor de matemática, que outros atores, agentes na educação são importantes e precisam participar. E aí a gente volta, mas, professor, você sublinhou muito, você falou muito do bastidor, né, dos bastidores necessários para esse professor, e um pouco de um mito que com os artefatos, né, sejam os antigos REDs, né, os recursos educacionais digitais lá em 2018, agora IA, né, enfim, seja o que for de tecnologia do momento, que isso, então, pronto, está resolvido, né? Como se não exigisse mais e até novas competências dos professores. Você pode trazer um pouco disso aqui na sua reflexão também sobre formação? Posso. Do meu lugar de fala, o que eu vou falar agora vai parecer um tiro no pé, assim, uma contrapropaganda do que eu faço. Mas eu gosto dessa minha posição hoje. Um pesquisador jovem, ou um cientista jovem, quando ele aprende, ele acha que aquilo ele vai contar para as pessoas e vai resolver para todo mundo. É um pouco o que acontece quando um nerd decide propagar a ideia de que uma tecnologia pode ser a solução do problema. Com a maturidade, a gente descobre que ela não é, certo? Então, assim, o conhecimento é algo muito afetivo, né? É o desejo. Alguém tem que desejar aprender. E o desejar aprender, eu vi na fala de excelentes educadores, está no brilho do olhar do professor, está na paixão que ele passa por aquilo. É a coisa bem freudiana de totem tabu. Então, para onde olha o pai, né? Então, ele admira aquele saber, aquele conhecimento, então as pessoas vão se encantar com aquilo, né? Tem um pouco disso, e tem, ou seja, nessa relação, né, de afetiva com o saber, não tem muita tecnologia. E a literatura, ao longo dos anos, inclusive as avaliações nacionais, né, do INEP, colocam, como você bem colocou, eu vou até complementar a tua colocação com relação ao papel da coordenação, as variáveis que têm mais sensibilidade no desempenho de alunos em escola, a número 1 é a equipe pedagógica. O uso de tecnologias, ela aparece lá na 5ª ou 6ª variável. Ou seja, se tiver tecnologia, pode contribuir. Mas ela não é uma variável sine qua non. Ela é uma condição. Dá para entender, né? Porque você tem uma forma diferenciada. O professor pode criar várias situações diferentes para apresentar um mesmo conceito. Então, por exemplo, funções, né? Sei lá, você pode ter N representações diferentes de um mesmo conceito e a tecnologia vai dar essa plasticidade. Mas entra um outro componente. Aí a gente vai para os bastidores. O que é a gestão de uma escola pública? Né? Você tem um diretor, 2 secretárias, um corpo de professores e 600 alunos. E uma internet com 2 mega para todo mundo. Então, há 30 anos que a gente cria tecnologia, faz os experimentos. Olha, no meu experimento controlado com 25 pessoas, a minha estatística mostra que ele é eficiente. Ok, coloca em condições naturais de temperatura e pressão numa escola estadual com essas características, dados do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Né? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, você não vai conseguir realizar, ou o professor não vai conseguir fazer uma mediação sofisticada, criando N situações diferentes para mediar o aprendizado do mesmo conceito. Aí começa empecilhos de ordem pragmáticos. E aí vem outra questão. O professor brasileiro ele leva 20% do tempo da aula para acalmar os alunos no começo da aula. Isso é estatística, já está medido isso, a gente tem esses números. Para ligar o computador, ele perderia mais 40 minutos, mais 20 minutos. Em alguns lugares, aí eu pego a fala de uma ex-secretária de educação daqui, de São Paulo. Ela disse, olha, o professor ele não se recusa. Tinha uns 10 anos atrás o mito de que o professor
ele não quer inovar usando tecnologia. Não é verdade. Ele não quer errar na frente do aluno. E para fazer isso, ele não vai conseguir fazer sozinho. Alguém tem, por exemplo, todo mundo aqui é palestrante, mas ninguém aqui carregou um microfone, não calibrou uma câmera, só sentou aqui e falou. Tá certo? Então, para utilizar uma tecnologia de forma diversa, criar diversas situações, para fazer a mediação, para fazer seu brilho no olhar acontecer na frente dos alunos usando tecnologia, alguém tinha que ter organizado a sala de aula. Ou seja, bate numa infraestrutura nossa que a gente está longe de discutir. Estava numa plataforma de governo há umas 2 ou 3 campanhas atrás, que era, vamos colocar mais de um professor na sala de aula, como acontece nas economias que a gente admira. Finlândia, você tem um professor sênior e tem um professor iniciante, e ele fica lá 6 anos até se transformar em um professor, tal, mas eles dividem a tarefa, pelo menos, de mediação. E a gente não tem isso. Ou seja, quando você vai entrar na sala do professor, no que acontece entre o armário da sala de aula do professor, dele pegar um projetor até ligar na sala dele, tem uma quantidade tão grande de obstáculos que a tecnologia termina virando uma utopia. Ela pode ajudar, ela é potencial, ela é uma das variáveis que na estatística nacional coloca lá. Uma das coisas que ela toca, que a professora Carla falou aqui, é o encantamento. Então, ela ajuda no encantamento. Os alunos são atraídos por uma mídia rica, por jogos, etc. A gente teve a oportunidade de criar, novamente, em cooperação com o Ministério da Educação, jogos educativos para o ensino de matemática para celular. Então, interpretando os dados de consumo de mídia, padrão de consumo dos jovens, não adiantava fazer nada para a internet, nada para o computador, tinha que ser algo que fosse educativo para celular. Então, você tem um objeto que é atrativo, ajuda. Tá? Então, aí você entra em outras questões, que é a metodologia de ensino. Esse jogo está aí, o aluno pode brincar em casa e a gente discute em sala de aula, eu não preciso ter aquele laboratório. Ou seja, tudo que a gente tentou fazer nos últimos 20 anos, de certa forma, a gente esqueceu de completar a infraestrutura. E a tecnologia continua sendo uma promessa latente para contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Falei mal da minha área, mas precisa ser dito. Muito obrigada, Alexandre. Nós temos aqui, bom, primeiro uma pergunta bem pontual, mas amarrando para o professor Jorge, da professora Cláudia Gomes, da Federal da UFRP, do Departamento de Educação, querendo saber se essa sua experiência já foi incorporada na formação da pedagogia ou da licenciatura em matemática. E aqui a gente também, por conta do tempo, a gente vai condensar algumas perguntas. Tem um bloco, várias pessoas perguntaram um pouco sobre e as famílias, né? O que as famílias podem fazer? Há algo, né? Talvez participantes também que estejam nesse lugar de terem, né, crianças ou adolescentes vivendo essa experiência, e também de educadores querendo saber, né, o que é possível se fazer com famílias. Então, aqui a gente tem um bloco, quem quiser trazendo são seus 4, mas como a gente na primeira mesa falava da mobilização mais ampla da sociedade, interessante que veio um bloco aqui importante de economia, né? E tem uma parte aqui, uma pergunta da Maria Cláudia Sarmento sobre o ensino para o cotidiano das crianças, e aqui acho que traz um pouco da questão na educação infantil. E a Diane, você trouxe um pouco daqueles, você fazendo a referência, somos matemáticos temos pensamentos matemáticos aos 8 meses. Probabilidade, por exemplo. Eu acho que aqui tem uma pergunta também sobre a experiência, e aqui, pensando na educação infantil, né? Voltar aqui. Então, eu retomo. Então, a gente tem famílias. Eu queria retomar aquela pergunta sobre gestão, até porque no Itaú Social a gente tem um trabalho muito forte com secretarias de educação, né? E nesse tete-a-tete, seja lá em Vespasiano, em Minas Gerais, seja em Mato Grosso do Sul, com municípios, né, em parceria com os dirigentes municipais, com a Undime e o governo do Mato Grosso do Sul, a gente está se debruçando, seja nos anos finais do fundamental, seja
na pré-escola, mas com esse olhar também sobre o papel da secretaria, o papel dos gestores escolares, para que não fique só no professor. Então, isso, família, gestão, tem essa pergunta bem pontual, e crianças pequenas. E aí a gente pode se dividir, pode ser? Se me permite, Patrícia, eu começaria com o gancho da gestão. Vou tangenciar a resposta à Cláudia, mas essa descrição que o professor fazia sobre esse momento que o professor entra em sala de aula me fez lembrar o que a gente falava antes de começarmos aqui, que a sala de aula é uma caixa preta. Então, assim, a gestão escolar, ela vai até a porta da sala de aula muitas vezes, quer dizer, a gente tem aquela recusa do coordenador pedagógico que não tem uma formação matemática, embora a matemática seja a matemática básica que ele ou ela deve ter visto na escola, mas há uma certa recusa de se enfronhar naquilo que o professor de matemática faz em termos de currículo, em termos de planejamento pedagógico, de como conduzir a instrução. Então, a gente parte desse clichê, talvez, esse preconceito, essa hipótese tácita de que o que acontece ali em sala de aula é regulado soberbamente pelo professor. Ele sabe o que está fazendo, ela sabe o que está fazendo, né? E, mais uma vez, a gente tem pouca influência, pouco debate da gestão em termos de especificar o currículo, ou seja, a gente não tem currículos com tarefas e expectativas de aprendizagem bem definidas. Temos uma base curricular, mas os currículos, em geral, eles não descrevem, por exemplo, quais são as tarefas, quais são as atividades, quais são os padrões de desempenho que se espera que os alunos obtenham. E sem essas métricas, a gestão fica, enfim, esvaziada em termos de saber o atingimento dessas metas, né? E essa indefinição das expectativas em termos de tarefas que sejam relevantes, quer dizer, o que é que significa dominar, por exemplo, a aritmética básica? É simplesmente o receituário de fórmulas e procedimentos ali fluido e à disposição? Não, a compreensão conceitual desses conhecimentos, desses procedimentos. Então, como a gente não declara as expectativas explicitamente e como não as mapeia em termos de tarefas que são relevantes, a gente tem dificuldade de ter métricas boas para a gestão. E para que a gestão possa realmente ter uma interferência positiva no processo instrucional. E, por fim, um comentário é que muitas vezes a gestão, quando se ocupa da matemática, é pelo prisma das avaliações externas que nós temos. E as avaliações externas, sem querer polemizar, elas estereotipam a matemática. No Brasil, os itens tradicionalmente apresentados pelo SAEB ou pelas avaliações estaduais, em larga medida são itens que eu, como matemático, não reconheço como matemática. Então, são itens procedimentais, de baixíssima demanda cognitiva, muito distantes do PISA, completamente diferentes das Olimpíadas de Matemática, que acessam conhecimento criativo. Você não precisa dominar, enfim, fórmulas e fórmulas para acessar a Olimpíada de Matemática, né? Então, por falta do currículo especificado, em resumo, por falta de uma avaliação que seja fidedigna à matemática, a gestão fica despossuída de elementos para interferir positivamente no processo de instrução do professor. E respondendo pontualmente a Cláudia, num tempinho a mais, a gente teve um avanço pontual nessa incorporação, quer dizer, começou por formações continuadas, lá fora a secretaria aceitou isso, os professores validaram nossa proposta, aliás, construíram conosco a proposta, informações em cascata, e nós trouxemos à universidade a licenciatura em matemática do meu departamento. Começou a mudança, a gente conseguiu reformular introduzindo disciplinas de conhecimento pedagógico do conteúdo na formação, e aí sobrevém o drama. Nós não temos referência bibliográfica no Brasil, quer dizer, precisa um esforço imenso de tradução, de criar uma referência, e não temos quadros na terceira via. Ora, temos matemáticos como eu que migram para essa interface com a educação, ou alguns pedagogos e professores da área da educação que começam a ser mais abertos, mais porosos a essa literatura. Mas nós não temos essa terceira via de uma educação matemática, salvo honrosas exceções, aberta a essas inovações, enfim, curriculares na formação inicial. Então, tivemos esse avanço pontual e a Sociedade Brasileira de Matemática enviou uma proposta à CAPES para o doutorado profissional em matemática que incorpora, sim, todo um ramo muito forte de formação profissional em conhecimento especializado do conteúdo. Bom, eu vou só aproveitando aqui, eu acho que a gente fez esse pedido, né, para pensar nesses temas, mas a gente também está chegando ao fim do seminário. Então, acho que vamos já pensando também, se vocês já puderem também trazer algumas considerações finais, na medida que vocês também enderecem essas questões que ficaram faltando a partir das perguntas, ok? Bom, então vou
comentar aqui rapidamente sobre a questão das famílias e questão do ensino do cotidiano, né, de 4, 5 anos, né? Hoje em dia as famílias, a gente percebe que também, assim como trouxeram já os dados, né, de que 70% da população brasileira não tinha o básico, isso permeia toda a nossa sociedade, né? Então, em qualquer sala que você vá entre amigos, familiares, provavelmente você vai encontrar também 7 a cada 10 pessoas que vocês estiverem em conjunto vão ter medo ou, de alguma forma, ter falta de conhecimento matemático. E eu vou falar o seguinte, novamente, elas não se encontraram ainda com a matemática, né? Tem a palavra ainda. Elas não se descobriram matemáticas ainda. Não é porque as pessoas, depois que elas se tornaram adultos, não têm essa capacidade de pensar matematicamente. Esse é um processo de resgate, eu diria que para toda a sociedade, para que a gente consiga realmente fazer essa ponte da matemática para a economia, a gente precisa resgatar todo o processo da educação infantil até o ensino superior, e inclusive dos adultos que hoje já se encontram no mercado de trabalho, né? Bom, e aí, falando um pouco das famílias, algumas coisas que a gente tem recomendado muito para as famílias, né, às vezes a própria mãe ou pai né, não se vê matematicamente, mas tem alguma coisa muito simples, né, que a gente recomenda para as famílias para instigarem seus filhos, que é quando eles estiverem fazendo alguma atividade matemática, ao invés de pensar, meu Deus, eu não me lembro dessa fórmula, pergunte para o seu filho, como é que você pensou? Como é que você chegou a esse resultado? E faça muito mais perguntas do que tente responder ou dar alguma resposta alguma resposta precisa para o seu filho. Porque é nesse processo de pensar matematicamente, de a gente indagar, e ele pensar os processos pelo qual, passo a passo, ele chegou em determinado resultado, é o que é a essência de um trabalho muito mais profundo matemático, né? Então, esse seria um. A segunda coisa é também de lembrar que a matemática, na verdade, é uma ciência dos padrões. Então, quando a gente está pensando nas crianças pequenas, né, quando elas estão lá, montando os seus castelinhos, ou pelo menos pegando aqueles objetos, e eventualmente tentando inverter a pirâmide, descobrindo que objeto menor não segura objetos maiores, ou eventualmente temporariamente até achar pontos de equilíbrio, observe de quantas formas ele está desenvolvendo o raciocínio matemático e pensando, né, de como essa matemática funciona na vida, né? Eu até brinco às vezes que eu falo assim, não sei quantos aqui tem filhos na idade da educação infantil, já tiveram, mas se você der 10 balinhas de tamanhos diferentes para 2 crianças de 5 anos, eu digo que dificilmente alguém vai sair com menos balinha. E sair com menos balinha, uma você vai ver que vai ficar com uma carinha triste. Se forem de tamanhos diferentes, uma sair só com a balinha grande e outra pequena, provavelmente também uma vai sair com a carinha triste ou aos tapas, né, brigando pelas balinhas. Porque isso, de novo, como o professor Marcos Saltai na neurociência já comprovou, todos nós somos pensadores matemáticos, mesmo que a gente não reconheça. Então, a gente tem esse pensamento já inerente do ser humano, e a gente tem que ver de que forma a gente aprimora através do exercício do raciocínio lógico e desse pensamento da argumentação das ideias matemáticas, né? E, para finalizar aqui, a gente comentou aqui rapidamente, né, no primeiro painel, eles falaram muito do PISA, né, da questão de gênero. E eu queria só trazer uma colaboração aqui de um outro PISA. Então, a gente falou do PISA, que era especificamente uma prova individual de matemática, né? Mas existe também o PISA, que foi feito em 2015, depois em 2017, que é um PISA de resolução de problemas de uma forma colaborativa, né? No primeiro PISA, a gente comentou como as meninas estão abaixo dos meninos. Mas nesse, a gente tem uma variação de pontuação onde grupos de meninas tiveram uma pontuação de 29 a 40 pontos acima dos meninos. Ou seja, não é uma questão de falta de habilidade das mulheres. Talvez o que a gente tem que questionar é de que forma, primeiro, estamos avaliando esses jovens em questão de seus conhecimentos, e segundo, será que essas provas individuais estão mostrando todo o potencial, não só de trabalho individual, mas que a gente consiga fazer, de novo, a ponte para a parte econômica, que a gente sabe que a maior parte de nós vive em sociedade, né? No mercado de trabalho, a gente não trabalha sozinho, a gente sempre trabalha de uma forma colaborativa, que foi até um ponto que foi trazido pelo Pedro, né, na área de RH. Então, como é que a gente também começa a olhar para essas questões de capacidade de resolver problemas complexos de uma forma colaborativa e que isso também se torne um valor dentro do processo educacional, né? E, por último, para fechar mesmo, né,
problema da matemática não pode ser jogado somente nas costas dos professores. Né? Esse é um problema de falta de aprendizagem da matemática, é um problema que eu me arrisco a dizer que persiste há mais de 20, eventualmente 50 anos. Não é nas costas de professores individuais que a gente vai ter que vai conseguir resolver, porque é um problema sistêmico. Né? Hoje se fala muito de mudança sistêmica. Então, quando a gente olha para a questão da matemática, a gente precisa de que toda a sociedade se mobilize para que a gente dê apoio e a estrutura necessária para que os professores possam, né, como Alex colocou, dar esse apoio, esse suporte para os professores, para que eles consigam efetivamente fazer a mudança dentro da sala de aula. Então, tem que ser um movimento multissetorial, né, para que a gente consiga realmente fazer esse indicador de matemática avançar. Então, vou ser bem breve, não é isso? Então, assim, em relação à própria escola, não é isso? Como nós somos, né, uma iniciativa externa, né, provém da universidade, das pessoas que querem participar da escola, o nosso contato inicial é com o coordenador, com o diretor, a diretora da escola, e que tem um papel fundamental, né, de reunir os professores, de acreditar na proposta. Então, quando eu falo encantamento, o encantamento não é somente do estudante, mas também do professor, do diretor, do coordenador, que tem esse papel relevante, não é isso, de trazer e de aproximar esse grupo de professores, né? É uma iniciativa que às vezes nenhum deles reconhece, ou poucos deles reconhecem como uma iniciativa que pode transformar e que pode contribuir. Até mesmo porque a universidade, muitas vezes, muitas iniciativas que vêm da universidade, ela tem um período muito curto. Muitas propostas que chegam até as escolas são propostas de 1 ano ou 2 anos. E depois que são desenvolvidas, não se chega o retorno para a escola. Então, a depender da escola em que é feita a mediação, tem escolas que nem aceitam, nem querem, né, nenhuma mediação, nenhum contato, porque eles dizem, e aí, o que é que a gente vai ganhar com isso? Então, quando a gente, né, cria possibilidades, como foi criada aqui pela Fundação Itaú, né, nosso desenvolvimento já está há 4 anos, né, trabalhando nas escolas, né, começando 5 anos, possibilita que a escola comece a criar, olha, então é um processo de construção, não é um processo curto de transformação, é um processo que, no nosso caso, partiu do ambiente escolar dos estudantes, foi crescendo para os professores, para os coordenadores, e o próximo passo é chegando à própria, né, o Estado, né, o município, as secretarias, mas é um trajeto, a gente precisa escolher alguns trajetos e esse é um dos trajetos. E fazendo o fechamento já, né, porque eu acho que a gente já não retorna mais, eu acho que, assim, os caminhos são diversos, né, a serem percorridos, né? No ambiente da universidade, a gente tem um grande desafio, não é isso? Porque, assim, eu trabalho com a área, né, de estatística, começou com estatística, agora mudou para esse nome bonito, né, mas é ciência de dados e com inteligência artificial há muito tempo, em processos de engenharia, né, em processo de engenharia química, né, sempre ministrando aulas de estatística para engenheiros, ou ciência de dados para engenheiros, e percebi a transformação desses jovens, né, de perceber processos de formas diferentes. E quando a gente ampliou a discussão, saindo de processos para um ambiente social, a gente passa a perceber o crescimento muito maior dele como indivíduos. Então, eu vou fechar somente citando a possibilidade da gente estabelecer conexões da universidade muito próximas com as escolas. No nosso caso, a gente tem uma iniciativa recente que tem um piloto justamente de promover o pensamento científico, aproximando os jovens da universidade, que possibilita a construção de clubes de ciência nas escolas do bairro. Então, é um projeto de grande capilarização, onde ele usa a matemática, usa esse pensamento, né, da matemática, pensamento da estatística, reunindo também conceitos, né, ou projetos de iniciação científica, projetos científicos. Então, há possibilidades, não é isso? Mas a gente consegue fazer isso quando a gente trabalha junto, quando a gente consegue ter pessoas e órgãos que acreditam na proposta também. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, tanto a Fundação Itaú Social como a Folha de São Paulo. Obrigada. Professor? Eu gostaria de refletir um pouco a questão da formação à distância, né, que a gente não voltou nas perguntas. Eu acho que é interessante a gente estruturar, né, a problemática. Né? Como bem colocou o professor Jorge, a formação ela é centrada no conteúdo savante, o conteúdo sábio, né, da matemática, ele é centrado nisso. Eu tive a experiência
de organizar um evento há mais de 10 anos atrás. A gente recebeu um colega de Nova York e ele falava com muita naturalidade. Eu vou tocar na questão da caixa preta da sala de aula, para falar dessa licenciatura. Com muita naturalidade, de videografia da sala do professor. Né? Nas faculdades, assim, como assim? O senhor tem gravações das aulas? Sim, tem milhares de horas gravadas e a gente assiste indefinidamente, né? Porque a escola americana, Sean, né? O profissional é formado num processo de reflexão da ação e aí é muito natural entrar na sala de aula, gravar o professor e refletir a prática do professor no processo de formação inicial. Né? O debate que a gente está vivendo hoje, da crítica da licenciatura na modalidade à distância, do ponto de vista da opinião pública, é importante esclarecer que há dois aspectos. Primeiro, a licenciatura, mesmo a licenciatura presencial, ela precisa ser transformada. O que aconteceu foi uma transposição da licenciatura presencial para a modalidade à distância. Então, não foi a modalidade que estragou a licenciatura. É possível fazer licenciatura à distância, inclusive, e aí eu utilizo essa metodologia da videografia e da reflexão da ação, você pode criar situações de atuar, registrar a sua prática, refletir a sua prática, mesmo numa modalidade à distância. É possível criar situações de formação numa modalidade. Isso está por ser feito. Então, é um desafio grande, tá certo? Modificar a licenciatura e conceber uma licenciatura à distância de forma com qualidade. Um último aspecto, aí eu gostaria de corroborar com a colega Carla, quando ela diz dessa necessidade de proximidade da universidade com os projetos sociais. Um dos aspectos que são recomendados recentemente na formação dos professores é participar de projetos de extensão. Né? E é importante também, do ponto de vista da opinião pública, que as universidades estão se transformando. Né? Elas foram obrigadas a alterar os seus currículos e 10% dos cursos de graduação, eles são forçosamente, os alunos são obrigados a realizar projetos de extensão, coisas que a gente admirava no Chile, por exemplo. Eles faziam o serviço social logo que terminavam. É uma realidade nas universidades federais, foi regulamentada a curricularização da extensão. E já há muita sinalização de que a formação dos professores, licenciados, precisa estar vinculado a essa relação extensionista, né, relacionada com a atividade acadêmica. Ou seja, há esperança, né? Acho que estamos engajados e há várias mãos para construir essas soluções. E uma coisa é certa, acho que a continuidade ela é importante, principalmente quando muitos atores atuam numa mesma direção com o mesmo objetivo. Obrigada, professora. É interessante que agora, nessa mesa que a gente está terminando, está fechando agora, a gente complementa a reflexão da primeira mesa, né? Porque se na primeira mesa, à luz do estudo, contribuição da matemática para a economia, os panelistas, o mediador discutiram muito como não é só uma questão da educação, a matemática precisa entrar na pauta do fomento à estrutura produtiva, a relação com as transformações do mundo do trabalho, né? Aqui, na nossa mesa, no nosso círculo aqui sobre educação básica, a gente também levanta um ponto de que o ensino da matemática ele não depende só do professor de matemática ou do pedagogo que depende, né, que precisa, portanto, os investimentos públicos passam por uma série de eixos aqui que a gente foi trazendo, né? Seja a formação inicial, continuada, a atratividade da carreira, da qualidade, a currículo, a gente tratou de avaliação, né? A gente tratou da relação
com as famílias, então essa parte desse engajamento mais ampliado e dos próprios estudantes, né? Falamos de gestão, seja gestão escolar, sejam gestores de secretarias, e que bom que a gente já tem experiências já que começam a mostrar. E aí, nesse sentido, ao ouvir, né, e ver essa amarração, eu me lembro muito de uma experiência que eu tive em Vespasiano, conversando com um estudante, Jonathan, de 6º ano, para terminar aqui com uma voz, né? Por conta do tempo, mas que é bem representativa do que vocês têm trazido. O Jonathan, no intervalo, ele me trazia: você sabe que eu cheguei no 6º ano achando que eu não era bom em matemática, não. Burro mesmo, ele falou essa palavra. E meus pais também achavam. Então, né, 11 para 12 anos o Jonathan. Mas agora eu estou descobrindo que é muito legal fazer hipótese. Eu não sei o que eu vou ser, ele comentava... Não sei se eu vou ser engenheiro, se eu vou ser influencer, né? Mas eu estou gostando agora de fazer hipóteses, né? E isso ele falando da transformação, da vivência da matemática, mesmo sem saber onde ele ia ocupar, Fernanda, qual ocupação intensiva de matemática, né? Mas me remeteu muito a transformações. E aquela transformação passou, sim, por professores, passou, sim, por formação, passou, sim, por gestores escolares que apoiaram, um currículo que foi olhado, uma secretária de educação e até uma prefeita que bancou os investimentos necessários, né? Mas culminando na experiência real desse adolescente. Então, acho que a motivação nossa desse estudo, contribuição de matemática para a economia, é sempre uma mobilização mais ampla da nossa sociedade para que esses esforços sejam cada vez mais e melhor apoiados, né? Por falar em apoio, eu quero um parênteses complementar um agradecimento que já feito pelo Saron na abertura e pela Fernanda. Esse estudo também contou com a leitura de economistas, né, que fizeram discussões técnicas antes da gente disponibilizar para vocês. Então, aqui também um agradecimento a todas e todos os economistas que participaram, inclusive membros ligados à gestão da ANPEC, que é a Associação Nacional, também a Rede de Economistas Pretos, e agradecer também às economistas do Itaú Social que fizeram esse estudo, né, Fernanda Seidel e Raíssa, sabia que Raíssa Bolelli, assim como Esmeralda Macana, também da Fundação, que fez a leitura crítica. Então, agradecer também a todos os economistas que também se emocionaram e abraçam essa causa no seu dia a dia. Muito obrigada a cada um de vocês. E para todos vocês, né, chegamos ao fim do seminário, mas não ao fim do nosso trabalho, né, e pela frente de uma mobilização pela matemática, mas desse seminário, Contribuição da Matemática para a Economia, sim, essa realização da Folha e Fundação Itaú. O vídeo do evento ele fica disponível no site da Folha, tá? E lá você também vai poder acompanhar a cobertura dos painéis. Nós agradecemos a cada um de nossos convidados dessa mesa, da primeira mesa, mediadores, pesquisadores que tornaram esse trabalho possível, e a você que nos assistiu. Muito obrigada.